Olá pessoal, aqui é o professor William para mais uma revisão dessa disciplina Logística Empresarial Integrada, e no dia de hoje falando de logística reversa. Foi o tópico que a gente teve recentemente. Para falar um pouco disso, a gente não pode esquecer que a definição de logística propriamente dita, que adotando aí um modelo americano, né, do Conselho dos Profissionais de Supply Chain, a definição de logística já trata da logística reversa. Você já tem dentro do conceito então, de logística essa situação do produto estar sendo coletado, está sendo apanhado no consumidor, né, na ponta, e voltando isso ao longo da cadeia. Então, quando ele fala aqui do fluxo direto e reverso, ele trata exatamente disso. Né? O direto, então, é da matéria-prima até o produto acabado, e o reverso, o produto acabado, ou que o restou deles, voltar para trás na cadeia. Então, não necessariamente precisaríamos ter um conceito de logística reversa. Porém, como tudo na vida, é um conceito, é um nome que pegou, é bonito, é bacana, então já se apropriaram dele e criaram um conceito específico para logística reversa. A gente vai mostrar mais para frente esse conceito. Agora, a brincadeira toda começa em querer ou tentar ou ter que equilibrar três coisas, seria a produção, a população e o território. Esse é o tal do desafio do desenvolvimento sustentável, que existe um conflito entre essas três partes, com destaque aqui na produção e o território, porque você está extraindo recursos que vão virar insumos na produção, que são necessários para a produção, e há claramente um conflito aqui, porque você está explorando o território, e quando, por exemplo, a população precisar disso, né, isso aqui pode estar deteriorado, enfim. Então, existe aí algo que tem que ser equacionado. E para isso, surge o conceito de logística verde. Dentro de logística verde, você tem a logística reversa. A logística verde trata de três vertentes, onde o governo, sociedade e empresas poderiam ajudar. Então aqui alguns exemplos do que pode ser feito, por exemplo, o governo criando leis, a sociedade mudando de comportamento e as empresas buscando com parceiros que tenham práticas ambientalmente corretas uma gestão mais eficiente dos recursos para poluir menos. Então tudo isso, e aqui alguns exemplos, como eu falei, né? Tudo isso para fazer com que a logística se torne ambientalmente correta, por isso aí o nome logística verde. Aqui para mostrar um pouco desse conceito, uma pesquisa que foi realizada aí junto ao mercado, pelo pessoal lá. Mercado são empresas, pessoas em geral, né? O pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostrando então que de alguma maneira as pessoas acreditam ou pensam acreditar que o governo realmente está aumentando a pressão para as empresas poluírem menos, e os clientes, né, as pessoas, segundo essa pesquisa, elas de fato estão exigindo das empresas ações ecologicamente corretas. Né? Então esse foi o apanhado que foi feito nessa pesquisa. E aqui, como eu falei, o conceito oficial, aí, vamos chamar assim, do que é a logística reversa. Isso vem lá do Conselho de Executivos de Logística Reversa, está aqui o site. Então eles falam, né, que é o planejamento, execução e controle, né, que é aquilo que a gente tem falado do que é a logística, do que? Matéria-prima, estoque em processo, produto acabado e informações. E aí ele puxa, olha, do ponto de consumo. Então, no primeiro lugar, o material sai lá do cliente e vai até o ponto de origem, que seriam os fornecedores de matéria-prima. E algo que é lindo, né, dentro da literatura, né, com o objetivo de recapitular valor. O que quer dizer com isso é reciclagem no material, ou levar o produto ao descarte apropriado. Então essa seria a função, né, para que serve a logística reversa. Então está aí uma definição formal. Então a logística reversa se ocupa disso. Ela se ocupa disso aqui. Eu sempre esqueço de usar a função na caneta e pulo os slides. Aí fica linda a apresentação, mas tudo bem. Então aqui eu imagino que eu estou aqui com o cliente, né? Então eu faço esse movimento, e aqui eu estou com o fornecedor, né? Então está o cliente e o fornecedor. Então eu vou coletar, vou de repente ter que embalar aquele produto e vou expedir para vários locais, né? Então
Eu posso desde descartar até, por exemplo, revender o item ou retornar ao fornecedor, enfim, tem várias coisas que eu faço. Então esse é o movimento de trás para frente, vamos chamar assim, lá do cliente até o fornecedor. Essa é a ideia da logística reversa. E ela existe de duas maneiras, o que a gente chamou de... Olha lá, é muito legal isso. O pós-consumo, esse é o fluxo direto, esse aqui é o fluxo reverso, né? Esse é o conceito que um autor conhecido na área de logística reversa deu, né? O Leite. Então ele fala de logística reversa pós-consumo, onde o material ele pode ser ou descartado, né? Então ele foi consumido, ele pode ser descartado no lixo, em lugar seguro, ou, por exemplo, ser jogado na rua, ou em lugar não seguro, ou ele pode, enfim, ser reaproveitado nesse canal aqui de logística reversa e se tornar, por exemplo, uma matéria-prima para ser utilizada na fabricação novamente, ou ser vendido no mercado secundário, no caso, por exemplo, de peças, essa coisa toda. Então, aqui uma logística reversa pós-consumo que se caracteriza pelo uso do produto e ao final desse uso eu vou reaproveitar ou eu vou vender parte desse produto no mercado secundário. Mas o importante é que ele volta para o canal ou na cadeia de suprimentos até de repente os fornecedores originais. E eu tenho a logística reversa pós-venda. Aqui eu não tive o consumo do material, ele não chegou a ser descartado, eu apenas comprei, às vezes até não, como tem um exemplo que a gente vai dar mais para frente aqui, eu não cheguei a descartar o produto, ocorreu um problema depois, logo quando eu comprei aquele produto e eu tenho que, enfim, ter uma solução para aquele meu problema. Então esse produto volta na cadeia, então esse aqui é o fluxo direto, esse aqui é o fluxo reverso, o produto volta na cadeia, parte lá do cliente que está aqui, para, por exemplo, ele poder ir para o reuso, ou no caso, voltar para a fabricação, ou voltar para um varejista, enfim. Né? Então, esse é o tipo de logística reversa pós-venda. Admite-se, inclusive, que, e aqui a gente acabou até não colocando, né, na verdade, que ele possa vir para o consumidor de volta, no caso de um conserto. Tá? Então, essa seria a logística reversa pós-venda. Então, ela se caracteriza por não haver o consumo e portanto, o descarte do produto. Então, ele, de alguma maneira, antes de ser descartado, ele é reincorporado numa cadeia reversa para depois voltar para uma cadeia do fluxo direto. E aqui alguns exemplos do que seriam cadeias, ou na verdade fluxos pós-consumo e fluxos reversos pós-venda. Por exemplo, aqui um retorno ambiental, né, de um produto que foi consumido, como por exemplo bateria e medicamento, não pode ser descartado em qualquer local. Então tem que recolher esse material para um descarte apropriado. Isso seria uma logística reversa pós-consumo. E, por exemplo, pós-venda tem o recall, que é muito conhecido, produto avariado, que chegou no cliente com algum problema, ou o camarada não fez o pedido, ou está em excesso, está com estoque em excesso, então ele quer devolver aquele material, tudo. Então, ou o consumidor, né, teve um problema e o arrependimento, ou avaria, quer devolver isso para o fornecedor, enfim, são problemas típicos aqui onde o produto não foi consumido na sua totalidade, não é o momento do descarte, ocorreu algum problema que ele tem que retornar, tá? Então sempre pensando nesses dois tipos de logística, pós-consumo e pós-venda. Se a gente pensar então o que é importante para uma logística reversa ser efetiva, ou no caso eficiente, olha lá, a caneta não funciona, olha lá, agora vai. O processo ser eficiente, você tem que ter bons controles de entrada, enfim, você tem que saber o que está entrando, porque se está recebendo lixo, tem que ser descartado. Se está recebendo material que pode ser reciclado, tem que ir para reciclagem. Agora, se eu não sei o que eu estou recebendo, ou esse controle é falho, o processo não funciona. Eu acabo não encaminhando as coisas para onde tem que encaminhar, ou por vezes demora muito, o que acaba acarretando nesse outro problema, onde na verdade eu tenho que ter um ciclo de tempo reduzido. Se no processo tradicional de entrega do produto tem que ser rápido, a logística se caracteriza, né, por dar velocidade, uma boa logística, né, por dar velocidade ao processo de entrega, por que não o mesmo com o processo de logística reversa? Tá? Então as duas coisas meio que caminham juntas aí. Agora, também para tudo funcionar, eu tenho que ter processos mapeados e formalizados. Se eu tenho tudo isso para a logística do fluxo direto, eu sei quem distribui. Na verdade, eu tenho os POPs, né, os procedimentos operacionais padrão.
e tem que estar tudo descrito, e quem são os responsáveis, quem faz o quê, por que não ter isso para a logística reversa? Ao invés de esperar para quando acontecer alguma coisa eu tomar uma atitude, né? Se eu já tenho isso formalizado, fica tudo muito mais rápido. Eu tenho que ter esses sistemas de informação acurados, isso é, para alguns setores é de extrema importância. Eu citei inclusive o caso de quando eu trabalhava na indústria farmacêutica, onde eu tinha 10 minutos para informar onde um determinado lote estava, porque de repente o controle de qualidade descobriu que um lote lá estava com problema, ele tinha que ser recolhido do mercado. Então eu tinha 10 minutos para informar que X quantidades ainda estavam em estoque e as que não estavam, que foram vendidas, para quem foi vendido, né? Porque isso, para você anunciar um recall e recolher esse produto do mercado o mais rápido possível. Agora, se eu também não tenho essa informação, né? Se essa informação não é acurada, não é precisa, bal, né? Aí acabou com todo o seu planejamento de logística reversa. A gente viu isso aí recentemente com uns problemas com produtos do tipo ADES ou TOD, onde eles tinham que informar os lotes para fazer o recolhimento disso, né? E aí você também tem que ter a rede logística planejada, e aquele está ligado também com esse aqui, né? Aqui se eu mapeio tudo e aqui eu determino quem faz o quê, isso é muito importante. A gente citou em aula o exemplo daquelas empresas que têm atendimento, né, pelo saque, por exemplo, e muitas vezes tem que repor uma pequena quantidade para o cliente e geralmente, ou antigamente, esse processo ia via a logística tradicional, via expedição. Então o camarada da logística tinha lá milhares de pedidos para ser entregue, mais um que era uma necessidade que o saque tinha de entregar lá um pacotinho para o cliente que reclamou que o produto estava com algum problema. Isso fazia com que o processo seja muito demorado. O que muitas empresas fizeram? Contrataram terceiros, empresas que fazem esse tipo de serviço de atendimento a pequenas quantidades. Então ele tem lá um pequeno estoque, deu um problema não sei o que, ele pega lá um pacotinho e entrega lá para o cliente que está reclamando. Isso ele faz isso de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira muito mais assertiva do que pelo sistema tradicional. Então, planejar essa rede logística, como esse exemplo, né, dessa maneira com um terceiro especializado nesse tipo de serviço, poupa muito tempo e, obviamente, melhora o nível de serviço. E nada vai funcionar se não existir um bom relacionamento entre clientes e fornecedores. Você imagina, na indústria de pneus, ele tem que recolher o pneu lá nos varejistas e o camarada não separa o que tem que separar, ou atrás, ou não está pronto ainda para embarcar, e aí o caminhão volta vazio, ou a coisa não acontece, enfim. Então, tudo isso também tem que ser trabalhado de uma forma colaborativa para que realmente a coisa funcione. No Brasil existem leis, sim, nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ficou aí 21 anos, apenas 21 anos sendo discutido. Em agosto de 2010 essa lei entrou em vigor, né, foi promulgada. O problema é que alguns setores, aqui destaque, né, produtos eletroeletrônicos, chiou bastante porque eles não tinham ainda nenhum plano de logística reversa, então pediram tempo para se adaptar. E até agora estão aí com, vamos dizer assim, um processo de adaptação, né? A coisa não está funcionando. Então, o pessoal de bateria, lubrificante, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos teriam que se enquadrar nessa lei. Alguns setores isso já funciona, por exemplo, pilhas, pneu, embalagem de agrotóxico, tá indo bem. Mas outros setores que deveriam fazer não estão fazendo. A alegação, obviamente, é custo. Aqui alguns casos, né? A gente mostrou um caso da Natura, onde eles trabalham muito com essa questão da reciclagem, aqui principalmente das embalagens. Então, esse aqui é um típico caso de logística reversa pós-consumo. As embalagens são descartadas e eles, de alguma maneira, tentam pegar essas embalagens e reaproveitar no sistema produtivo. Mas também o que é interessante que eles fizeram, começou em 2007, uma campanha para redução de emissão de carbono em toda a sua cadeia de suprimentos. Então passa por várias áreas para que realmente ou efetivamente ele consiga reduzir a emissão e aí cumprir a missão deles, que é prejudicar menos o meio ambiente. E o caso 2 que a gente apresentou é um caso da Toshiba, que isso é uma realidade lá nos Estados Unidos,
onde eles vendiam os computadores lá para os clientes. E esse processo, quando ocorria um problema no computador, até ele voltar para a Toshiba e retornar ao cliente consertado, levava na média aí 8 dias. Isso, pensando no mercado competitivo como os Estados Unidos, é bastante tempo. Então a Toshiba queria reverter essa imagem, chamou o PS, que é um especialista em logística, para que eles pudessem pegar esse computador, levar até a Toshiba e voltar para o cliente, e então reduzir assim o prazo. O que a UPS alegou é que, mesmo eles sendo bons e tudo mais, esse plano da Toshiba não daria, ou enfim, não traria o resultado que eles esperavam, que era uma redução realmente substancial desse prazo. Então, o que a UPS sugeriu, e acabou entrando em funcionamento, é que ela passasse a ser um ponto de conserto, né? Uma assistência técnica, onde o cliente manda para o UPS conserta aquilo, porque você vai ter muito mais unidades da UPS nos Estados Unidos do que Toshiba, e a própria UPS retorna isso ao cliente. Tá? A Toshiba então entra com capacitação e peças para o pessoal da UPS realizar esses consertos. E aqui a média acabou caindo para 4 dias, né, do conserto. Tem alguns casos que vai para 2 dias, 1 dia, então melhorou aí então, de maneira substancial com esse planejamento. Esse aqui é um típico caso de logística reversa pós-venda. O cliente teve um problema no computador e ele acabou retornando para conserto. Existem barreiras, obviamente, para a implantação de logística reversa, nem tudo é lindo, né? Então a gente citou aí alguns casos, né? Por exemplo, aqui a diretoria das empresas não estão muito preocupada com isso, não é o core do negócio, então por isso que eles não destinam grandes investimentos para a logística reversa. Você não tem mão de obra especializada, as empresas também não pensam isso ainda de uma maneira sistêmica, tirando aí alguns cases, como no Brasil você tem a Natura, que se preocupa de fato com o meio ambiente, não é uma realidade ainda expressiva no país, então não há um planejamento sistêmico para a logística reversa. Existem aí questões ainda que não foram resolvidas entre varejistas e fabricantes, quem é responsável quando um produto está com defeito. E aí tem que entrar o governo com o Código de Defesa do Consumidor para garantir que o consumidor não fique com o produto ali quebrado sem conserto. Você tem um custo de transporte elevado, porque o material que está sendo transportado em logística reversa, em geral, é de baixo valor agregado. Por isso que, percentualmente falando, o custo de transporte fica elevado. E você ainda não tem muitos intermediários especializados nesse fluxo. Ou seja, a gente viu aí o caso da UPS, mesmo ela não tinha ainda a capacitação, teve que ter um treinamento ali da Toshiba, etc e tal, mas foi uma das empresas que toparam fazer alguma coisa diferente, mas nem todas têm essa capacidade, por isso que essa falta de intermediários é interessante. Aqui acho que abre bastante espaço para os operadores logísticos trabalharem, né? As empresas que fornecem serviços de logística, porque ele pode oferecer então aí uma opção a mais para o cliente, né, dentro do pacote de serviços que eles fornecem. E aí, terminando, né, você tem aí para a logística reversa algumas motivações. As primeiras são questões ambientais, mas aí eu digo que poucas empresas têm de fato essa motivação. Outra coisa é a diferenciação do serviço. Aí sim começa a ficar interessante, porque se você tem, por exemplo, como a gente citou da Toshiba, né, uma melhoria expressiva na logística reversa do conserto dos computadores, eu posso com isso atrair clientes, porque fica naquele boca a boca, olha, eu levei o computador lá, levou poucos dias para consertar, e as pessoas, nossa, então o serviço deles é bom, e aí ele começa a se destacar no mercado. Agora, sem dúvida nenhuma, o que atrai mesmo é a questão aí da redução de custos. Quando você fala para o empresário que quando ele vai recolher latinha de alumínio, ele vai comprar menos alumínio, então vai gastar menos, obviamente que ele se interessa e aí vai buscar esse tipo de situação, logística reversa, né? Agora, algumas empresas estão indo além, né? Ela, na hora de desenvolver o produto, quando eu falo isso, o exemplo que eu conheço é a Natura, eles fazem o que na hora do desenvolvimento do produto, a avaliação do ciclo de vida do produto.
Não é aquele ciclo de vida tradicional que você estuda lá no marketing e tal, né? Que o produto nasce, aí tem a fase de crescimento, amadurecimento, depois ele tem o declínio. Não é bem esse aqui. A gente está falando aqui a questão de dias, né? Como que o produto ele é concebido, produzido, estocado, distribuído e consumido pelo cliente. Então eles analisam toda essa cadeia e ao final do ciclo de vida do produto, né, quando o cliente descarta esse produto, o que pode ser aproveitado? Então, o desenvolvimento do material, na hora do processo de inovação, a empresa já pensa nesse tipo de situação. Olha, vamos criar uma embalagem assim, que vai facilitar para o cliente, mas ao mesmo tempo é uma embalagem passiva de renovação, de reciclagem, enfim. Ele já pensa em todo o processo para reaproveitar os itens que compõem o produto e até facilitar o processo de produção. E no Brasil você tem bons exemplos de logística reversa, por que não? Você tem aqui alguns setores que se destacam. O Brasil, por exemplo, é mundialmente reconhecido como um grande reciclador de latas de alumínio, né, nessa indústria, porque o alumínio ele é caro para ser produzido, você gasta muita energia elétrica para produzir alumínio, então reciclar é o caminho. Então tem todo um mercado paralelo aí para pegar latinha, vender, reciclar, então isso é bastante expressivo no país. Pneu, a mesma coisa, assim como papelão. E aí você tem, aí quem não conhece um carroceiro que pega aí suas coisas, né? É um mercado que existe. E aí mais alguns outros itens ainda não tem tanta penetração assim nesse mercado, né? Garrafa PET tem crescido, e aqui o destaque que eu dou é na embalagem longa vida, né? Recentemente a Tetra Pak, aí, com uma campanha bastante agressiva na mídia, mostrando como é que era possível preparar a embalagem para reciclagem, porque as pessoas não estavam pensando nisso na hora de descartar o produto. Tá? Então é isso, essa é uma visão geral aí da logística reversa, fazendo aí um resumo da nossa aula. Tá legal? Até a próxima, obrigado, um abraço.